Esse é o Ancapsu e nós vamos falar de uma ideia bastante estranha de um político japonês do Partido Conservador de lá, que consistia de proibir mulheres de se casarem depois dos 25 anos. Vamos entender qual que é a lógica que tem nessa história aqui. Tem uma lógica por trás disso, é uma lógica absurda, é uma lógica que, né, evidentemente, eu como libertário jamais poderia aceitar uma proibição dessa. Na verdade, eu veria isso como mais um político com ideias idiotas. Mas o cara explicou depois que ele estava fazendo só justamente um exercício mental, que ele não estava propondo de fato essa lei que proíbe mulheres de se casar depois dos 25 anos. Vamos entender qual que é a lógica aqui. Essa notícia foi sugerida por professor libertário do Gomes Freire, ideias tiradas do C# e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, então qual que foi a ideia? Um político lá do Partido Conservador do Japão, que é a maioria lá na Câmara do Japão, no Senado, no Congresso japonês, ele disse que ele deu essa ideia, né, de proibir mulheres com mais de 25 anos de se casarem. Qual que é o problema aqui? Deixa eu explicar para vocês o que ele estava se referindo nessa história. De novo, eu quero deixar claro que eu não sou a favor disso, tá? Eu estou falando aqui qual é a lógica que o cara teve com a ideia dele. O nome do sujeito é Naoki Ryukata, um dos fundadores do Partido Conservador japonês, né? Diz que ele criou essa declaração dele, deu uma polêmica lá no Japão. Então, esclarecendo, eu não sou a favor disso, tá? Estou explicando qual foi a lógica que ele fez aqui nessa história. Ele disse o seguinte, que o problema que está acontecendo no mundo moderno, né, o Japão tem um problema de natalidade, vocês sabem, na verdade o mundo inteiro tem um problema de natalidade. O Brasil tem um problema de natalidade, para quem não sabe nisso. Tem criança de menos nascendo no Brasil. O Brasil já não consegue repor a quantidade de pessoas, tá? É porque a gente ainda está, a população brasileira ainda está crescendo por conta da extensão da vida, a gente está vivendo mais tempo. Mas, em algum momento, essa extensão da vida não vai cobrir mais esse tipo de coisa, então a gente vai começar a ter declínio populacional. E isso é muito ruim para a economia, tá, gente? Se prepare, ainda mais num país como o nosso, que tem um sistema de previdência baseado em esquema pirâmide, né? O INSS, para quem não sabe, é um esquema de pirâmide, é um golpe, né? É um golpe, não tem como descrever de outra forma o sistema de previdência do Brasil, né? Então, ou seja, para a gente é trágico isso. O Japão não tem este problema, mas lá eles têm realmente um problema de natalidade maior, né? A extensão de vida no Japão já aconteceu, então agora eles já estão na fase seguinte, que a gente vai enfrentar daqui a, sei lá, 20, 30 anos, que é o problema que a população está diminuindo. Cara, lá no Japão é impressionante, tem o que eles chamam lá de casa de viúva. Casa de viúva é uma casa, um imóvel, né, um lugar que a pessoa morava, só que morreu a pessoa que morava ali e ela não tem descendentes, e aí ficou a casa ali, fica a casa abandonada. E ninguém invade, porque não tem gente para ocupar as casas, né? Você tem lá no Japão verdadeiras cidades, assim, a cidade inteira já não tem mais ninguém lá. Na Itália, eles têm esse problema de cidades que estão morrendo, porque os mais jovens vão embora, os mais velhos vão morrendo, aí não fica ninguém na cidade, a cidade acaba, né? Isso é uma coisa muito triste, né? Isso está acontecendo no Japão, está acontecendo na Coreia do Sul, está acontecendo na Itália, na Europa, em vários lugares. Isso é ruim, está faltando neném no mundo, as pessoas têm que fazer mais filho. Então qual que é a lógica desse político japonês? Esse problema no Japão, eles já tentaram um monte de coisa. Tentaram dar dinheiro para quem tem filho, que se você tiver filho você vai ganhar uma mesada do Estado, mas eu já expliquei que isso não funcionou. Por que não funcionou? Porque o custo de você ter um filho é muito mais ter um filho é um investimento muito mais emocional de vida do que propriamente de dinheiro. Não me entenda mal. Ter um filho é caro pra caramba, tu gasta dinheiro pra caramba pra criar um filho, mas esse não é o maior investimento. O maior investimento é o seu, né? Pelo menos na fase em que o seu filho está pequeno ali, você não tem como viajar para qualquer lugar do mundo, você tem que fazer um monte de limitações, tem que cuidar do seu filho, entendeu? Você fica com a vida meio que em função do filho. Vale a pena? Vale a pena, eu te digo. Eu tive 3 filhos lindos, maravilhosos, adoro eles, vale a pena sim. É um sacrifício? É um sacrifício. Os primeiros 2 anos ali você vai ter que ficar o tempo todo com a criança. Depois dos 2 anos, você já pode, né, deixar com a avó, se quiser viajar, você deixa com a avó, viaja, né, deixa com alguém, enfim, já fica um pouco mais tranquilo depois dos 2 primeiros anos. Mas nesses 2 primeiros anos é puxado, né? E isso acaba sendo muito mais o custo de você ter um filho que as pessoas temem, né? Não é nem o custo financeiro, é o investimento de tempo seu, de cuidado que a pessoa tem que ter, né?
E aí, ou seja, então dar dinheiro para pessoas não resolveu. E aí eles estão investigando assim, por que as pessoas não estão tendo filhos? Qual que é o motivo para as pessoas não quererem ter filhos hoje em dia? E uma coisa que eles identificaram é que as mulheres querem investir na educação, querem investir no trabalho e coisa e tal, como os homens também. Todo mundo quer ter uma carreira, quer ter um bom salário, quer ganhar bem, coisa e tal. Só que as mulheres têm um problema biológico, né? Biologicamente, o corpo da mulher foi feito para ter filho novo, né? A gente já tem filhos muito velhos para o padrão histórico da raça humana, né? Ter filhos aos 20 anos, aos 20, 30 anos, a mulher já era considerada velha, já estava no final da vida dela, né? O ser humano, para quem não sabe, durante muito tempo vivia até os 40 anos, amigo. Mais de 40 anos era velho, era idoso, né? Os anciões das cidades, aquele pessoal velhinho da vila e coisa e tal, era o cara de 40 anos de idade. Então, felizmente, a gente superou essa fase, né? Mas em questão reprodutiva, realmente, né, a mulher, ela até os 35 anos é tranquilo ter filho. A partir daí já começa a ficar mais complicado. Não é que seja impossível. Hoje em dia, com técnicas de fertilização, com técnicas de gravidez assistida e coisa e tal, você consegue ter filhos até os 40, 40 e pouco e coisa e tal. Mas não dá para ir muito mais longe do que isso não, tá? Assim, eventualmente, existem casos de mulheres com 50, 60 anos de idade engravidando, mas são casos absolutamente excepcionais. É um caso ou outro que acontece por uma coincidência das coisas. Passou dos 40 e poucos anos, meu amigo, já era, não vai ter mais filho. E é isso que está acontecendo. Tanto os homens quanto as mulheres querem investir na sua carreira no início da juventude. Então, com 20, 30 anos, a pessoa não quer ter filho, não quer parar 2 anos para ter filho e quer investir na carreira. E aí, quando ela vai resolver, quando chega a idade que a pessoa fala, não, realmente agora eu quero ter filho, aí já começa a ter o problema para a mulher da coisa. Para o homem não tem problema, o homem pode ter filho com 60, 70 anos de idade e você consegue ter filho. Infelizmente, é uma injustiça da biologia, né? Então, essa é toda a questão, esse é todo o problema. E aí, qual que foi a lógica que ele teve nessa história? A lógica que ele teve nessa história é se você obrigar as mulheres a casarem antes dos 25 anos, dizer para elas, olha só, você não pode adiar isso, adia a sua carreira, você vai ter os filhos primeiro e vai ter a carreira depois. Isso é uma coisa que dá para fazer, tá? Eu e minha esposa, minha ex-esposa, a gente fez isso, a gente teve os filhos cedo, e tanto que eu tenho 55 anos, tenho filho de 30 anos de idade, eu tive filho cedo. Você tem um filho cedo e faz a sua carreira depois. É perfeitamente razoável, porque o problema só da criança são os 2 anos ali, os 2 primeiros anos que realmente demanda uma atenção mais especial, você demanda um tempo com as crianças mais especial. Você pode perfeitamente ter os filhos primeiro, casar, ter filhos primeiro e depois desenvolver a sua carreira. Não tem nada que impeça isso, né? É que as pessoas preferem fazer do outro jeito, preferem primeiro investir na carreira para depois terem os filhos. E isso é uma coisa que é isso que ele quer evitar. A ideia desse cara aqui eu acho um absurdo. Ninguém deveria ter o direito de dizer para você o que você faz ou não faz com a sua vida. Cada um é livre para casar quando quiser, para ter filho quando quiser, ou para não ter. Se não quiser ter filho, não tenha filho. É direito de cada um decidir isso. Mas a verdade é que a ideia dele era essa, era fazer essa lei proibindo as pessoas, as mulheres, de casar após os 25 anos. Por quê? Para incentivar as mulheres a casar cedo, a ter filhos cedo e a cuidar da carreira profissional depois. Enfim, ele foi massacrado na mídia japonesa, como deveria ser mesmo, realmente é uma ideia idiota, né? Não tem lógica nenhuma isso daí, mas esse foi o conteúdo dele. Aí ele falou até que essa palestra dele, ele usou analogias distópicas, então ele estava de propósito sugerindo ideias absurdas. Por exemplo, uma das ideias que ele falou é que remover o útero de mulheres que tenham mais de 30 anos. Que, porra, pelo amor de Deus, né? Ainda bem que o cara reconhece que é distópico isso daqui. Não tem lógica nenhuma isso daí, né? De novo, a ideia dele era forçar as mulheres a terem filhos primeiro. A ideia era incutir nas mulheres a ideia de que você tem que inverter essa lógica. Você tem que primeiro casar e ter o filho para depois investir na sua carreira profissional, o que é plenamente factível. Eu digo, foi assim que eu fiz com a minha ex-esposa, né? A gente teve filho cedo e depois investimos nas nossas carreiras. E deu certo, né? Assim, eu tenho uma vida profissional muito, muito tranquila. Ela também. Aliás, o pessoal Blue Pill fica falando aí, não, porque o Peter mangina que não sei o que lá, que é a favor das mulheres. Não, eu reconheço que não tem essa coisa de unanimidade, dizer que todo. Eu reconheço que tem mulheres que são ruins, que casam com o homem para tirar dinheiro do homem. Eu sei que existe isso.
O meu ponto é que não são todas as mulheres, tem mulheres de vários tipos aí, e a maior parte das mulheres, na verdade, é honesta e quer mesmo casar, e às vezes não dá certo. E vamos combinar também, tem muito homem que é filho da puta também, não são todos os homens, da mesma forma é errado achar que tudo quanto é homem é filho da puta e coisa e tal, não é assim. Mas a história é essa, né? E a minha ex-esposa é um caso desse. Por quê? Porque se eu tivesse ficado casado com ela, eu tinha me dado bem pra caramba, porque ela enriqueceu depois do divórcio. A gente separou, dividimos os bens no meio do caminho. Ela abriu uma cadeia de lojas lá em Minas Gerais e ficou rica, ganhou dinheiro pra caramba, tem um monte de coisa lá, né? E eu aqui fazendo vídeo no YouTube, né? Mas beleza, faz parte, né? Isso daí. Ela não é milionária nem nada, mas está muito bem de vida. Nós dois estamos. No final das contas, é o que eu falo para vocês. O negócio de você inverter, de você ter os filhos primeiro e depois investir na sua carreira, é uma coisa perfeitamente razoável. Não tem problema nenhum nisso daí, né? E é essa a ideia do cara. É uma ideia errada? É. Por quê? Porque ninguém pode ser obrigado a nada. Ainda mais político ficar fazendo coisa desse negócio, esse tipo de coisa, proibir de casar e coisa e tal, isso não pega bem, né? Mas não deixa de ser uma má ideia. A lógica do que ele quer implementar não é ruim. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.